Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos falar a respeito do Deus de milagres. Quem crê no Deus de milagres? Todos nós cremos no Deus de milagres, não é verdade? Mas é bíblico. A palavra de Deus nos fala que o Todo-Poderoso tem o domínio sobre todas as coisas. Nada é difícil e ou impossível aos seus olhos. Tudo está à mercê do Todo-Poderoso. E nós que cremos no Senhor, nós que cremos nesse Deus Todo-Poderoso, temos convicção plena que o Senhor pode vir em nosso socorro, que Ele pode mudar a nossa sorte. Mas tudo, amados, é uma questão de perseverança. Espere, confie, siga na jornada. Espere, confie, siga nessa jornada, porque o Senhor há de coroá-lo com a bênção que tem reservada para a tua vida. Nós queremos convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Nos diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Amém, amados? Vamos orar. Deus te amou mais uma vez aqui na tua presença, nesses momentos agradáveis que com certeza vamos passar aqui contigo. Nós queremos, ó Deus, clamar que nessa noite venhas falar conosco, que tu venhas falar ao nosso coração, nos trazendo a revelação da palavra, nos alimentando, nos fortalecendo, Senhor, para que nós possamos ter força para passarmos por sobre os problemas, seguirmos nessa jornada, olhando para ti, porque tu és o Deus que cura, que restaura, que renova e acima de tudo que salva, Senhor. Nós te louvamos por todas essas coisas, em nome do teu Filho Jesus, amém. Os amados, fiquem à vontade. Irmãos, nós cremos no Deus de milagres. O nosso Senhor é o Criador dos céus, o Criador da terra. Tudo quanto nós contemplamos veio da boca, da mão do Todo-Poderoso. Nada é impossível ao seu agir, nada é impossível ao seu olhar. É esse Deus, queridos, que nós servimos, é esse Deus que nós aceitamos como Senhor, como Salvador da nossa vida. É este Deus que nós temos como superior sobre a nossa existência. E se nós cremos de fato no poder do Senhor, se nós cremos de fato nesse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, nada será impossível, nada será demasiadamente difícil, mas tudo tem o seu tempo e é preciso esperarmos o tempo de Deus para nossas vidas. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor quer fazer grandes coisas na nossa vida. O Senhor quer agir poderosamente. Ele quer mudar a nossa sorte. Ele quer restaurar-nos por completo. Ele quer curar as nossas lepras, assim como curou a lepra de Naamã. Amados, no entanto, é preciso observarmos para o Senhor, olharmos para o Senhor e a Ele consagrarmos definitivamente todo o nosso ser, todo o nosso viver. Essa história é muito interessante, a história de Naamã, uma pessoa importante da Síria, uma pessoa que o Senhor levantou para ganhar guerras, que foi usado pelo Todo-Poderoso, logo no início do versículo, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E esse Senhor não é Senhor qualquer, mas é o Senhor Todo-Poderoso, inclusive está grafado na Bíblia com letras maiúsculas. O Senhor havia usado Naamã para ganhar guerras para a Síria, para fazê-lo vencedor. No entanto, irmãos, ele carregava em si uma dificuldade, ele era leproso. Mas o interessante, amados, é que dentro da sua casa existia uma pessoa, talvez pequena aos olhos dele, talvez pequena, talvez até insignificante, uma escrava que havia sido capturada e trazida para ali e estava servindo a sua esposa, mas ela sabia que existia um Deus, que existia um homem poderoso, que existia alguém que era usado pelo Senhor, que era usado pelo Todo-Poderoso.
E ela tinha convicção plena, irmãos, que Eliseu, o profeta de Israel, esse poderia fazer alguma coisa pelo seu Senhor. Ela tinha essa convicção, ela tinha essa certeza que o homem de Deus, que o profeta do Senhor poderia ser poderosamente usado. E ela um dia ali sugeriu à sua senhora, falou para ela: olha, lá em Israel, lá existe o homem de Deus, o profeta do Senhor. Se este fosse ao encontro do profeta, se Naamã fosse ao encontro do profeta, certamente ele seria curado. Queridos, era uma convicção de uma jovem, era uma convicção de uma mulher que era escrava dentro da casa de alguém. Talvez ela teria todos os motivos para desacreditar no Senhor, para não aceitar o poder de Jeová, até porque ela estava numa situação complicada, mas ela tinha convicção que o Senhor tinha um propósito na sua vida, que ela não estava ali por acaso, mas ela tinha uma palavra de poder e transformação, e ela poderia levar esse poder e essa transformação a evidências, há uma realidade. E isso aconteceu na vida de Naamã. Quantas vezes, queridos, nós temos o poder, temos a palavra, temos a autoridade, mas nós nos calamos quando não devíamos nos calar, não é verdade? Quantas vezes você calou-se, você não falou do poder do Senhor, você ficou com vergonha, quem sabe, de testemunhar a respeito daquilo que Deus tem feito nesta obra e ou na vida das pessoas. Quantas vezes, amados? E quando nós agimos assim, nós perdemos a oportunidade de abençoar pessoas, de fazer pessoas entender que o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra. Amém, amados? Segundo Reis, capítulo 5, versículos 3 e 4, eu lerei para os amados. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Veja, irmãos, o testemunho de uma jovem, porém foi ouvida por alguém que tinha poder, por alguém que tinha autoridade. Não se ache pequeno, não se ache pequena, mas deixe-se usar pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se usar pelo Espírito Santo de Deus, porque com certeza, amados, o Senhor tem alguma coisa para fazer na tua vida. Você também precisa ser visto como referência. Essa menina, acreditaram nela porque ela tinha uma vida que honrava o Todo-Poderoso. Se ela vivesse de qualquer forma, certamente os seus senhores não dariam valor à sua palavra, não daria crédito à sua palavra. Nós, quantas vezes somos desacreditados, porque nós não levamos a palavra de Deus com seriedade na nossa vida. Não levamos, amados. Nós não levamos Deus com seriedade na nossa existência. E as pessoas olham para nós e não conseguem enxergar Deus, não conseguem enxergar a nossa filiação a Deus. Amém? As pessoas não conseguem, amados. E nós precisamos estar atentos para que possam olhar para nós e ver que somos do Senhor, que somos do Todo-Poderoso, que nós servimos ao Deus que tem profetas, que tem sacerdotes, pessoas com poder para agir, para trabalhar e para fazer a obra do Senhor. Vejamos dessa forma, amados, e certamente o Deus de milagres, Ele agirá e Ele fará grandes coisas na vida da gente. Ainda em 2 Reis, capítulo 5, versículo 5, nos diz a palavra: e o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. Queridos, Naamã, ele, além de ouvir uma jovem, uma pessoa talvez insignificante, sem nenhuma ascensão na sociedade, ali, servindo como escrava, além de ouvir, ele estava movido por uma disposição. Ele creu no Senhor, ele creu que havia uma possibilidade, mas ele não ficou apenas contemplando a possibilidade de longe, ele deixou-se envolver, ele agiu, ele saiu, ele moveu, ele foi. E ele foi, amados. Queridos, tudo tem um custo na vida da gente. Tudo tem um custo. Naamã, 2 custos. Primeiro, ele precisou sair
ir até Israel. E o segundo, ele levou um tesouro para Israel. Levou um tesouro. Olha só, 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro e ainda roupas. Era uma viagem cara, mas ele estava disposto, porque ele sabia o que era mais importante na sua vida. O que era mais importante? Ele sabia que o Senhor poderia restaurar a sua vida, e ele cria que tudo aquilo que ele estava levando ainda era pequeno, porque o que importava para ele era receber a bênção que ele tanto precisava. Era um homem vencedor, era um guerreiro vencedor, mas estava leproso, estava isolado da sociedade. A lepra naquela época isolava as pessoas da sociedade, deixava num canto, porque não tinha cura e era transmissível. Ele era impuro, mas ele entendeu, amados, que nada era caro demais para que pudesse receber a bênção. E eu quero falar para vocês o seguinte: o Senhor hoje, Ele não quer 350 quilos de prata, Ele não quer 70 quilos de ouro, Ele não quer roupas finas, mas Ele quer um coração quebrantado, um coração aos seus pés, um coração rendido, um coração que trabalhe, um coração que vá, um coração que saia do seu lugar, um coração que se deixe mover pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos nos deixado mover pelo Espírito Santo de Deus, igreja? Temos nos deixado? Será que nós temos nos deixado mover pelo Espírito Santo? Nós temos sido impulsionados, levados, empurrados pelo Espírito Santo de Deus? Naamã se dispôs a sair da sua terra, da Síria, foi até Samaria em busca da sua bênção. Ele sabia que ali estava o Deus que cura, o Deus que restaura, que ali havia um homem que poderia orar por ele, que poderia tocá-lo, que poderia fazer alguma coisa em seu favor, e ele não mediu esforços. Ele olhou e viu tudo quanto tinha, ele colocou tudo sobre os jumentos e levou em direção a Samaria. Irmãos, precisamos colocar nossas cargas sobre os jumentos e caminharmos em direção ao Todo-Poderoso. Mas não só as cargas que são os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lepras, mas também aquilo que nós temos de bom, as nossas riquezas, a nossa vida, a nossa disposição, o nosso viver, é colocarmos tudo à disposição do Senhor, porque só dessa forma nós vamos alcançar a cura do Deus que cura. Eu não sei qual é a cura que você precisa. Talvez a tua cura seja física, uma enfermidade. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Talvez o teu milagre seja uma cura, talvez uma porta de trabalho, ainda, quem sabe, a restauração da paz no seu casamento, no seu lar, ou a criação de filhos no caminho do Senhor. Qual é o teu milagre? Precisa dele, certo? Sim, precisamos do milagre. Mas o que é que temos feito para recebê-lo? O que é que temos feito? Naamã, irmãos, ele não se importou se aquilo era ou não uma humilhação, até porque ele estava voltando para uma terra que ele mesmo havia conquistado. Estava voltando para uma terra derrotada, mas ele não se preocupou. O que ele queria era a cura, era a restauração, e se ali estava o Deus que cura, ele foi ao encontro, e ele pagou o preço que nós não queremos pagar para servir ao Todo-Poderoso. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, ela está recheada de exemplos para nos edificar, para nos dar o alimento para ficarmos de pé, nos dá orientação para seguirmos em frente. Quando nós lemos a palavra de Deus, veremos que o Senhor, Ele pode mudar, seja qual for as dificuldades, seja qual for o problema, o Senhor, nosso Deus, pode mudar. Mas nós não queremos muitas vezes receber do Senhor a cura. Nós até desejamos, mas não queremos receber de fato. E é por isso que pouco fazemos pelo Senhor. Amados, nós queremos ir para os céus, com certeza queremos, almejamos os céus, desejamos os céus, sonhamos com os céus. Nosso objetivo de vida é os céus. Mas quantos tem saído do seu lugar de exposição, tem carregado as suas riquezas, a sua vida,
e colocado aos pés do Mestre. Quantos? Se não houver essa ação, também nós não vamos conseguir alcançarmos a presença do Deus de milagre e estarmos eternamente com Ele. Mas quando nós seguimos no texto de 2 Reis, veremos no capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Olha só, irmãos, o interessante, esse homem de posição, ele foi até o rei de Israel. Quando ele chegou até o rei de Israel, aquele não quis dar informação, aquele não quis falar nada, ele saiu fora. Mas Eliseu sabia que era com ele. Eliseu não foi ao encontro de Naamã, mesmo carregando um tesouro sobre os seus jumentos, mesmo sendo uma pessoa importante, uma pessoa influente. Eliseu não estava preocupado com isso. O que Eliseu queria era apenas que o nome santo de Deus fosse honrado e glorificado. E Eliseu fala para o seu servo: vá e fala para Naamã que ele passe no Rio Jordão e dê 7 mergulhos, somente isto. Queridos, quando a solução é fácil demais, nós temos dificuldade em aceitá-la. Nós temos dificuldade. Porque nós gostamos das coisas complexas, nós gostamos das coisas difíceis, nós gostamos que alguém fale para nós: olha, você precisa ir em São Paulo, depois você passa em Santos, vá no Rio de Janeiro, ande 500 quilômetros a pé, que eu vou abençoar você, que eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Nós queremos ouvir coisas semelhantes a estas. Naamã, irmãos, Eliseu apenas mandou um recado: fale para ele que passe no Jordão e mergulhe 7 vezes. Qual é o recado que Deus tem enviado para você? Qual é o recado? 7 mergulhos no Jordão? Simples demais para você? Naamã, à primeira vista, ele ficou um tanto quanto revoltado com Eliseu. Saio da minha terra, lugar onde tens rios bons, venho para este lugar, e esse homem disse que eu preciso apenas mergulhar no Rio Jordão, esse riozinho. Não me recebeu, não orou por mim, não me ungiu, não fez nada, não declarou uma palavra poderosa sobre a minha vida, não passou um paletó, não passou a sua mão, não me fez deitar, não me fez ajoelhar, não fez nada comigo. Ele ficou revoltado, amados. Diz a Bíblia que Naamã não ficou nada satisfeito, mas acompanhava um dos servos, acompanhava Naamã, alguns servos, e um disse: Naamã, não custa lhe nada dar uns mergulhos nessa água, não custa lhe nada, faça. E ele ouvia a voz, mais uma vez, de alguém simples, de alguém que não tinha expressão, de alguém que era apenas ajudante, de alguém que não tinha nada para falá-lo, talvez até o acesso era complicado a ele. Foi usado pelo Senhor para instruir aquele homem, para aconselhar aquele homem. E nós sabemos, amados, que a partir do momento que Naamã desceu as águas, que houve humildade para ouvir a voz do Senhor e desceu aquelas águas, diz a Bíblia que ele foi curado por completo da sua lepra. A sua pele ficou como de beber. Irmãos, Deus quer fazer a mesma coisa na nossa vida. Vá pelos caminhos simples. Vá pelos caminhos simples, porque o Senhor também usa as coisas pequenas, até insignificantes, para ministrar aos nossos corações, para responder às nossas orações. Não seja aquele tal qual Naamã, que queria ouvir do próprio sacerdote, do próprio profeta, mas seja alguém que esteja disposto a ouvir o Senhor, seja qual for a forma que o Senhor tiver e desejar usar para falar ao teu coração. Apenas ouça, igreja, apenas ouça. Não tenha o seu coração duro como o de Naamã, mas que você seja o segundo Naamã, aquele que ouviu o servo 2 vezes, primeiro para ir até Israel, segundo para mergulhar nas águas, aquele que ouviu, e faça
e veja o milagre de Deus na tua vida. Veja que tu serves o Deus de milagre, o Deus de poder, o Deus que pode restaurar, o Deus que pode mudar a nossa vida, o Deus que pode fazer-nos novo, amados. Esse é o Deus que nós cremos e sabemos que Ele tudo pode fazer na nossa vida. O interessante é que Naamã, após receber a cura, após entender que o Senhor havia falado através daquele profeta a sua vida, já estava ali curado. Ele viu o poder do Senhor, ele viu a glória do Todo-Poderoso. Ele não se contentou em apenas voltar com a bênção, mas ele entregou-se ao Deus de Israel. Ele entregou sua vida a Jeová e ele disse: permita-me levar a terra de Israel, para que ali eu possa fazer um altar, porque eu quero servir ao Deus de Israel, mas sobre a terra de Israel. E nós vemos esse relato em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Irmãos, isto é reconhecer a soberania de Deus. É reconhecer que Deus é o soberano, é o Senhor, é o Redentor, é o Salvador. Nós temos visto que Deus tem trabalhado na nossa vida. Quantos aqui têm recebido de Deus a bênção? Quantos aqui foram agraciados com bênçãos grandiosas, que foram abençoados pelo Todo-Poderoso? No entanto, amados, não levaram para suas casas a terra de Israel. Não levaram para suas casas a terra de Israel, ou seja, não fizeram dentro dos seus lares um altar para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Não cultuam mais o Senhor, queriam apenas a bênção, queriam apenas receber aquilo que Deus poderia dar, mas ao receber, deixaram a glória, deixaram a presença e voltaram para a sua terra, voltaram para as suas velhas práticas. Nós somos instruídos, amados, nós somos instruídos a louvar o Senhor, a glorificar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. E sabe qual é o nosso problema? Também é bem simples. Nós queremos cultuar o Senhor na nossa própria terra. Nós não queremos, a exemplo de Naamã, constituir um altar com a terra de Israel. Me refiro, claro, ao Israel espiritual. Não que vamos até o estado de Israel trazermos ali uma caçamba, um avião de terra. Não, não é esse aspecto. Mas sim, é fazermos um local e consagrarmos ao Deus de Israel, para servirmos a Ele dia após dia, todos os dias da nossa existência. Nós temos uma dificuldade nessas coisas. Nós temos uma séria dificuldade. Nós até recebemos as bênçãos do Senhor, até temos visto a glória de Deus, mas nós queremos cultuar o nosso Senhor na nossa própria terra, da nossa própria forma, da nossa própria vontade. Não é assim, irmãos. O Senhor nos deixou a orientação. Ele marcou a forma como devemos adorá-lo e como devemos servi-lo. E a base é a santidade. Se o nosso terreno, o terreno do nosso altar, não for forrado com a terra da santidade, como poderemos cultuar o Deus de milagres? Como poderemos cultuar? Irmãos, nós temos um Deus que todas as coisas pode fazer por nós. E tem prazer em nos abençoar. O nosso Deus tem prazer em abençoar o seu povo. O nosso Deus tem prazer em fazer seu povo prosperar. O nosso Deus tem prazer em fazer que sejam curados, que sejam restaurados, que sejam felizes. Mas Ele também determina os meios, as formas. E Ele determina o tempo. Cabe a cada um de nós, a exemplo de Naamã, tomarmos a decisão de irmos da Síria até Samaria. A decisão de trazermos a terra de Israel, para que com ela façamos o altar. Ou seja, trazermos a santidade, aquilo que o Senhor já determinou para nós, sede santos, trazermos essa santidade, forrarmos o nosso altar, vivermos sobre ela
todos os dias e sobre ela cultuarmos o nosso Senhor e Salvador. E se não for assim, irmãos, e se não for assim, nós não seremos felizes de fato. Nós não seremos felizes de fato. Nós não seremos semelhantes a Naamã, que recebeu por completo a sua bênção, a sua cura, a sua restauração. E eu quero afirmar para vocês que hoje Deus quer trabalhar neste lugar. Hoje Deus quer restaurar vidas aqui dentro. Hoje Deus quer fazer aliança com você. Hoje Deus quer curar a tua lepra. Hoje Deus quer curar a tua doença espiritual. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar um novo nome. Hoje Deus quer que você seja parte do seu reino, que você receba um nome que Ele tem para você, Filho de Deus. O Senhor quer que tu recebas Filho de Deus no teu nome. Deus pode fazer isso. Basta que nós estejamos prontos, a exemplo de Naamã, a ouvir o profeta, a darmos passos, levando a nossa riqueza, a nossa própria vida, e em humildade reconhecermos o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e estarmos dispostos a darmos os 7 mergulhos no Rio Jordão, ou seja, a passarmos pelo sangue de Cristo Jesus, confessando o nosso pecado, arrependidos, confessando o nosso pecado e buscando a purificação para a nossa vida. Se agirmos assim, irmãos, certamente o Todo-Poderoso virá, te abençoará, moverá na tua vida e grandes coisas acontecerá na tua existência. É promessa de Deus, igreja, é promessa do Senhor, mas a promessa de Deus está condicionada a determinados pontos dos quais não podemos fugir. É impossível fugirmos das determinações do Senhor para que nós possamos alcançar dele a sua graça. Queres a graça de Deus? Não faça segundo o teu entendimento. Não faça, mas faça conforme determinado por Deus. Naamã, à primeira vista, entendeu que lá na Síria havia rios melhores, que ele não precisava fazer aquilo que foi determinado. Mas a determinação do Senhor era mergulhar no Jordão e ele ficaria curado. O Senhor, da mesma forma, determina a você: seja santo, viva os princípios que Ele tem para cada um de nós, e nós, com certeza, vamos contemplar sua glória, seremos transformados e teremos a paz que tanto almejamos, e por fim, lá no dia eterno, estaremos com o Rei para todo o sempre, para todo o sempre. Amém, amados? Que o Senhor faça que esta palavra seja entendida por cada um de vocês. Nós vamos orar por você, vamos clamar a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez a tua palavra foi explanada neste lugar. E nós queremos experimentar como Naamã experimentou o teu poder, Senhor, a tua graça. E nós queremos também, a exemplo dele, possuir um lugar, Senhor, forrado com a santificação, para que possamos ter acesso ao teu trono, para que possamos te servir verdadeiramente. Oh Deus amado, trabalha cada coração, trabalha cada vida nessa noite, Pai, despertando nessas almas o desejo de te conhecer, de te servir como Senhor e Salvador das suas vidas. Oh Deus, esteja conosco, Pai, e recebe a nossa adoração neste lugar, recebe aqui o nosso louvor, para que teu nome seja sempre honrado e glorificado. A ti, portanto, Senhor, seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Mensagem número 624.